Pode se sentar. Esse mês é o mês do Setembro Amarelo. E é um mês, meus irmãos, que se reforça a importância do cuidado da saúde mental, do cuidado do sentimental, do emocional. É um momento assim, muito especial, que a gente para um pouquinho para falar sobre a importância do cuidado nesta hora, sabe, meus irmãos? E a gente pedir que cada pessoa possa ter no coração, né, no momento que estiver passando por um momento de angústia, de depressão, de coração apertado, de querendo se isolar, que ela se permita falar, conversar com alguém, buscar ajuda, buscar socorro, sabe? Porque nós sabemos que realmente é desafiador uma pessoa que está passando por uma situação dessa, buscar ajuda. Mas nós precisamos entender que o caminho é esse. É a gente ter alguém para a gente conversar. É a gente ter alguém para desabafar. A gente ter alguém que ore por nós. Alguém que interceda por nós. O caminho nunca é a gente se isolar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa enfrentar a depressão, enfrentar aquela situação difícil na nossa vida, e a gente só vai conseguir isso com o apoio, às vezes de um profissional, às vezes de um amigo, de uma pessoa próxima. A gente tem esse entendimento que precisa. O amarelo é um mês dedicado à campanha de prevenção, conscientização, de prevenção também contra o suicídio. De falar da importância da vida, o quanto a sua vida é importante e que não é uma situação, não é um problema, que às vezes naquele momento parece tão impossível de chegar a uma solução, que te leva a uma situação de você ficar tão desesperado e de pensar que a última, possibilidade que você tem é de continuar vivendo. Então a melhor é acabar com a vida. Não. O que você tem é buscar a saúde, a cura, buscar o apoio, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Ela tem um valor muito grande para Deus e para as pessoas que te amam, para as pessoas que amam você. Imagina a dor no coração dessa família agora, que perdeu esse moço num acidente, como que a família está toda sofrendo. Então é muito importante a gente se conscientizar disso. E eu quero falar hoje para vocês algo que talvez muita gente não tenha coragem de falar, mas que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, de relacionamentos tóxicos. Quando a gente se envolve em alguns relacionamentos que nos fazem mal, às vezes até a amizade, às vezes o relacionamento do namoro, do noivado, do casamento, às vezes até dentro das igrejas, até nos ministérios, são relacionamentos tóxicos, sabe? Que oprime, que acha que a pessoa tem que andar debaixo da vontade daquela pessoa, que quer governar a vida daquela pessoa. E eu quero falar um pouquinho rapidamente antes da gente entrar na pregação. Ainda não é a palavra, tá certo? Mas olha, o Samuel fez essa ministração aqui num domingo de manhã. Eu achei muito importante compartilhar com toda a igreja. Porque um pai que não está presente, nós vamos ter o quê? Um filho sem limites. Se um pai é ausente, se ele não tem tempo à sua família, ele vai ter filhos que não têm limites para ele. Porque ele não tem ninguém que esteja ali dizendo para ele: filho, até aqui você pode ir. Até ali você pode ir. Daqui, a gente vai conversar de outra maneira. Nós precisamos de limites. Nós precisamos de alguém que fale: é só até ali. Você só pode ir até aquele momento ali. Nós precisamos, como seres humanos, de alguém que põe limite na nossa vida. É muito importante você entender que um empresário ganancioso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma empresa endividada. Porque a ganância dele não deixa ele perceber que é um passo de cada vez. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Um casal que tem um relacionamento entre eles, um relacionamento frio, distante um do outro, o que vai acontecer com esse casamento? Vai haver um casamento, mas que não tem vida. É um casamento morto, porque não há vida naquele casamento. Quando nós percebemos que os nossos governantes são corruptos, o que nós vamos ter na nossa nação?
um povo empobrecidos, pobres. Então é muito importante que líderes, que pessoas que estão diante da sua casa, da sua família, tenham postura de cuidar e de não manter naquela casa, naquele lar, naquele governo, naquela empresa, um relacionamento tóxico com essas pessoas. Um pastor doente, ele vai ter uma igreja doente. Um pastor que ele está sempre enfermo, sempre doente, sempre com problema, você vai perceber que toda aquela congregação também vai responder aquilo ali. É uma congregação doente. Se é uma igreja em que o pastor, ele vive debaixo de uma palavra de pobreza, de miséria, você vai ver que toda aquela comunidade reage daquela maneira. Você vai ver que todos também têm a mesma postura. Isso é muito importante, que um líder, ele esteja diante do povo, sabendo que ele precisa levar aquele povo a um crescimento, a um desenvolvimento, a uma vida abençoada, porque é aquilo que Deus tem para nós. Né? Um líder tem que ser sonhador, ele tem que sonhar, ele tem que querer as coisas, né? Ele tem que ter desejos de ver a igreja prosperar, mas em primeiro lugar, ele tem que ter desejo para a vida dele. Senão, como que ele vai sonhar para os outros? E eu quero falar algo para vocês muito importante nesta noite. E é o que eu acho muito sério, e é o que a gente precisa hoje entender muito isso. Às vezes as pessoas vêm de outros ministérios, algumas pessoas de outras denominações, e elas me procuram para conversar, e vêm pedir uma oração, para pedir um conselho. E às vezes, irmãos, eu tenho uma nítida impressão que aquela pessoa, ela não está vindo de uma outra igreja, ela está vindo de um hospício. Porque você vê que ela está a um ponto de realmente ter que ficar internada num hospício. Porque são lideranças tóxicas demais para a vida daquelas pessoas. Querem governar a vida delas, querem fazer, sabe? Elas não têm, quando elas chegam a conversar com a gente, você fala, meu Deus, da onde esse povo saiu? Aonde que eles estavam? Você fica sem entender o que está acontecendo, sabe? E o que eu vou falar para vocês hoje, talvez muitas pessoas não teriam coragem, líderes não teriam coragem de abordar esse assunto na igreja. Mas eu vou falar. Estão preparadas? Bora? Amém? Então vamos lá. Eu vou falar porque eu acredito que o Evangelho liberta. Eu acredito que o Evangelho não vem colocar um peso sobre as minhas costas. Ele não vem me trazer um fardo. Mas pelo contrário, ele vem tirar os fardos pesados. E ele não veio para colocar sobre mim um jugo. Ele disse, olha, o jugo do Senhor é suave, é leve. Então servir a Deus tem que ser leve. Não pode ser opressor. Não pode ser debaixo de medo, sabe? Teve um dia que uma irmã me contou, e tem família dela aqui que, se alguém duvidar, pode testificar. Ela me contou que ela congregava em uma igreja e que, se ela faltasse, ela apanhava do pastor. E aí eles tinham uma sala, e essa sala, ela faltou do culto de Santa Ceia. Quando ela chegou no culto, ela foi falar com o pastor. Pastor, eu vim justificar. Domingo eu não pude vir no culto. Ele falou, não tem problema não, irmã. Vamos ali numa sala conversar. E quando chegou lá, ela foi explicar para ele, porque ela não foi. Gente, isso é verdade. E aí ela falou assim, eu não fui, porque eu moro na fazenda, não tinha jeito de vir, tá. Ele falou, pois é, tem um anjo aqui nessa sala, e esse anjo vai tratar com você, porque você perdeu a Santa Ceia. E o anjo, meus irmãos, pegou ela de couro mesmo e bateu nela. Ela falou, pastor, eu apanhei demais. Vocês acreditam nisso? E aí no próximo mês, ela já não faltou da ceia mais. Mas teve um outro dia que ela teve que faltar da ceia novamente. E ela falou que já chegou na igreja pensando assim, será que o anjo vai estar aqui hoje? Ai Deus, será que o anjo voltou? E aí o pastor já veio e falou, irmã, a gente precisa conversar. Ela falou, irmãos, que ela foi para a salinha novamente. E novamente o anjo estava lá. E ela apanhou novamente. E ela falou, agora eu não volto nessa igreja mais nunca. Porque na culta Santa Ceia que eu não puder vir, eu sei que eu vou apanhar. E isso aconteceu na nossa cidade de Araxá. É uma verdade. Sabe? Então, é umas coisas meio malucas mesmo, meus irmãos. Que a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, o que eu estou falando para vocês é muito sério.
para vocês prestarem atenção. O Evangelho liberta. Nós não podemos manter um relacionamento tóxico, mas de maneira nenhuma, sabe, um relacionamento que nos mantém perto por medo, por escravidão, com aquela coisa, se eu não fizer, olha, eu vou sofrer as consequências. O Evangelho, ele vem para nos libertar. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vai te fazer um homem e uma mulher livre. Amém? Sem manipulação, sem estar debaixo de uma liderança que te manipula, que te controla e que faz você andar como se você estivesse num cabreço, sabe? Parece um animal que tem que estar ali sendo direcionado. Jesus Cristo, ele é o nosso caminho. É nesse caminho que a gente anda. Ele é a nossa verdade. E ele é a verdade que nós seguimos. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção. O pastor, eu vou falar algumas coisas que eu quero que você entenda, que você compreenda no seu coração. O que um pastor, ele não é. Fala para o irmão que está perto de você e fala assim, o que o pastor não é. O pastor, está aqui, gente? Ainda não colocaram, não? O que o pastor não é. Pode colocar. Não é o seu intermediador entre você e Deus. Somente Jesus é o caminho. Somente Ele. Você pode orar a Deus. Você pode chegar para mim, pastora, me ajuda em oração. Eu vou orar com você. Eu vou buscar a Deus com você. Isso é muito importante quando dois se unem em oração. Com certeza a gente se fortalece um ao outro. Mas você também pode falar com Deus. Não é só a minha oração que Deus responde. Ele também responde a sua oração. Ei, você também é filho de Deus. Amém? Então, eu não sou a intermediadora entre você e Deus, não. Nenhum pastor é. Se não for o pastor, não vai acontecer. Vai sim. Você também pode orar a Deus. Ele também ouve a sua oração. Amém? Eu não quero manter alguém aqui preso e você imaginar, não, se a pastora não orar, não, você pode orar. Amém? Vamos lá. O que o pastor não é? Ele não é o seu dono. Quem morreu por você foi Jesus. Presta atenção nisso. Tem pastor que ele acha que ele é o dono da ovelha. Ele é o dono do rebanho. E quem é o dono do rebanho é Jesus Cristo. Ele é o Senhor do rebanho. Nós somos só trabalhadores do Senhor. Estamos aqui para cuidar do rebanho que é de Deus. E ai de mim se eu não fizer bem feito. Ai de mim se magoar uma das ovelhas do Senhor. Porque a ovelha é do Senhor. Amém? Então nós estamos aqui para cuidar, para fazer o nosso melhor. Então, não sou dona de ninguém. Às vezes se uma pessoa chegar, pastor, eu vou sair da igreja, eu vou para outro ministério. Eu sinto, meu coração dói, mas eu não sou dona. Não sou dona daquela ovelha. Vamos lá? O pastor, ele não manda na sua vida e nem na sua vida financeira. A palavra de Deus é que deve ser o seu direcionar. Eu não tenho que controlar a sua vida. Eu não tenho que ficar olhando lá. O irmão é dizimista, a irmã não é dizimista. Pastora, chama o irmão lá. Fala com o irmão. Não, irmãos. Se você não obedecer essa palavra aqui, não vai obedecer a homem nenhum, não. Nós obedecemos a palavra do Senhor. E a sua vida financeira pertence a você. É você que sabe o que você tem que fazer. Amém? Não tem que se endividar, não. Nenhum de nós aqui, nenhum dos pastores desta igreja, nenhum pode chegar para nenhum de você e pegar dinheiro emprestado com você. Tem pessoas que estão comigo desde quando nós abrimos a igreja lá no São Geraldo. E são testemunhas se algum dia eu peguei algum dinheiro emprestado. Nunca. Já passamos muito aperto. Mas o dono da obra é Deus. E quem tem que manter essa obra é o Senhor. Então quando o trem, quando eu sei que o trem está difícil, não vai ter jeito, eu vou falar, Pai, a obra é do Senhor. Ela não é minha, então levanta alguém, levanta pessoas que vai investir na tua obra, E Ele sempre faz. Amém? Então ninguém pode chegar para você e falar, ei, me empresta tanto. Não tem não.
E você tem liberdade para dizer não. Tá certo? Tá certo? Não manda na sua vida, nem na sua vida financeira. É você que sabe, é você que vai administrar. Outra coisa muito importante: nenhum pastor é o seu pai. Tem muita gente que obedece mais o pastor do que o seu pai e a sua mãe. Ah, mas o pastor falou que é para fazer isso. Mas se a mãe disser que não é para fazer, se o pai disser que não é para fazer, é o pai e a mãe que você tem que obedecer. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva muitos dias. É um primeiro mandamento com promessa. E tem gente achando que tem que obedecer. O pastor falou, acabou. Ei, se o pastor fugiu da palavra, não tem não, irmão. Honra o teu pai, honra a tua mãe, obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe. Tem muita gente que o pastor controla a vida, o pastor fala e o filho deixa de ouvir o que o pai, deixa de ouvir a mãe e fica com a palavra do pastor. Ei, se tem uma coisa que ele não é o seu pai. Os filhos estão entendendo aí? Vamos lá para encerrar? Cadê? Não tem poder de te amaldiçoar. Romanos 12, 14. Irmãos, ninguém tem poder de te amaldiçoar. Tem gente que lá o cara chega, muita gente já chegou para mim: ó, pastor, eu vou para outra igreja. Eu falo: filho, vai com Deus. Deus te abençoe. Se você já não se sente parte dessa casa, como eu vou te segurar aqui? Vai com a bênção de Deus. Ninguém pode te amaldiçoar. Ninguém pode declarar a palavra de maldição sobre a sua vida. A Bíblia diz que eles contrataram Balaão e disse: Balaão, amaldiçoa Israel. Lança uma palavra de maldição sobre este povo. Eu te pago o dinheiro que você quiser. Quanto for o seu valor, eu pago. Mas você vai amaldiçoar o povo de Israel. Ele diz: como eu vou amaldiçoar um povo que Deus quer abençoar? Como que eu vou amaldiçoar alguém que Deus já decidiu abençoar? Quem vai te amaldiçoar se Deus já declarou a bênção sobre a sua vida? Ei, você é livre em Jesus Cristo. Você é livre no Senhor Jesus. Não tem que andar achando: estou debaixo de maldição. Porque o pastor falou que vai me amaldiçoar. Porque o pastor falou que vai acontecer isso na minha vida. O que vale para a nossa vida é a palavra de Deus. É que o que Deus diz. E eu quero que você entenda isso. Fuja sempre que presenciar alguma liderança pastoral tóxica ou abusiva. Presta atenção nisso. Alguém que tem um poder, que quer manipular, quer controlar, quer falar como você tem que ser, fazer. Presta atenção nisso. Isso não é saudável. Isso oprime. Isso leva muita gente mais na frente a desviar, largar os caminhos do Senhor, porque coloca um jugo pesado, coloca ali um peso e chega lá na frente, vai carregando aquele peso. Quando chega lá, não aguenta mais, larga tudo e se perde. Então, nesta noite que nós estamos aqui no Setembro Amarelo, nós precisamos vigiar também como igreja. O que nós estamos fazendo dentro da nossa igreja? O que nós estamos fazendo dentro dos nossos ministérios? Se nós não estamos trazendo uma liberdade, uma cura para as pessoas, ou se nós estamos manipulando a vida delas e mantendo elas debaixo de um cativeiro. Quero que você fique de pé. E nós vamos orar nesta noite para que Jesus cure. Para que o Senhor cure mente, coração, alma. Essas pessoas com pensamento de suicídio. Eu quero dizer para você, se você chegou aqui, e quem sabe você vem trazendo quantas coisas de sequelas do seu passado, viveu debaixo de uma ditadura, sabe? Uma ditadura lá de onde você veio, e você ainda vive com medo, vive debaixo, sabe? Ainda pensando em coisas. Mas será que eu não estou debaixo de uma maldição? Será que eu não estou vivendo isso ou aquilo? Eu quero nesta noite que você entenda que você é livre.
porque Jesus é o Senhor da sua vida, e Ele veio para trazer liberdade sobre a sua vida, Ele veio para te trazer uma cura na sua alma, no seu espírito. Você não tem que viver debaixo de síndrome, de pânico, de medo, de ansiedade. Jesus é o que te cura, Ele é o Senhor da sua vida. Não vale sobre a sua vida nenhuma palavra de encantamento, não vale sobre a sua vida nenhum medo, nenhum terror noturno, mas a bênção de Deus, ela é sobre a sua vida. E nesta noite, em nome de Jesus, todo medo, toda ansiedade, toda angústia, todo pensamento negativo, todo pensamento de desistir, de abandonar tudo, receba a cura nesta noite, receba o milagre de Deus na sua vida, receba neste momento a mão do Senhor te curando, restaurando você, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, não vale sobre a vida desta igreja nenhum encantamento, nenhum medo, nenhum terror, Pai, nenhum controle, Senhor, que não seja aquele que vem do céu, que vem do Senhor para a nossa vida. Mas, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, que não vem do Senhor, nós não aceitamos, e nós declaramos pessoas curadas, livres, Senhor, para te servir com alegria, para te servir, ó Deus, com gozo no coração, ó Deus, com um coração alegre, pronto para te adorar, Senhor, sem nenhuma nuvem de medo. Mas nesta noite, Senhor, toca na vida desta igreja, e toda doença emocional, toda doença, Senhor, seja curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro cura, Senhor, eu declaro libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém.